Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quero aqui estar direcionando a palavra a todos os membros da comunidade Kehillat Ivrit, aqui em Macaé, irmãos em Porciúncula, Trapiche, também um distrito de Macaé, e nós estamos trabalhando para que nós possamos levar essa palavra, dedicar os esforços de restauração que já estão mais do que necessários nos dias contemporâneos, onde nós vemos a sociedade completamente corrompida, né? Estão cada vez mais afastada da verdadeira verdade, né? Da verdadeira obediência à palavra do Senhor. Nós sabemos que nenhum de nós somos perfeitos, né? Eu tenho recebido do Senhor instruções desde os 7 anos de idade, aos 15, revelações da palavra que me direcionaram a uma condição de saber porque o Mashiach, Yeshua, disse que vocês adoram, né, o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. É bem verdade que o termo judeus é um pouco polêmico, ao meu ver, já que nós descendemos de 12 tribos, né, a partir do nosso patriarca Yaakov. Então nós sabemos que muitas coisas ficaram perdidas pelo caminho, quando o povo foi dominado através dos próprios pecados, da própria desobediência ao Senhor, que acabaram por estar numa condição de distanciar do Senhor e cair nas mãos do inimigo, ter Jerusalém destruída, queimada, como nós sabemos a história através da Keteve Kadosh, a Sagrada Escritura. Então, nesse momento, eu tenho sentido o chamado do Senhor para que eu possa apenas compartilhar, não sabedoria, não vou dizer conhecimento, e até porque muitos sábios, né, se intitulam pelas redes, enfim, em tantos lugares, e eu não tenho nenhum objetivo de trazer aqui debates, nem situações nas quais possamos chegar a desentendimentos, né? Esse não é o meu propósito. O meu propósito é transmitir aquilo que Adonai tem colocado no meu coração, a verdadeira restauração, a verdadeira techuvá, retornar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Isso tem sido em extremo difícil, porque nem mesmo o povo de Israel, né, em sua nação, como nação, tem conseguido fazer isso. Não vou aqui julgar, né, as condições, mas nós sabemos que Adonai, quando repartiu a terra, né, e disse para que as 12 tribos pudessem realmente se associar à promessa, né, de herdar a terra prometida, a primeira vontade do Eterno foi dizer que não se misturassem com as nações ao derredor deles, porque certamente eles viriam a pecar contra ele. Então está escrito que não dessem suas filhas aos filhos, né, daquelas nações idólatras, que tinham seus costumes, né, próprios, a partir de mandamentos de homem, através da idolatria. Então nós sabemos que também não se poderia tomar das filhas deles para os vossos filhos. Esse sempre foi o cuidado do Eterno, né, de que não houvesse uma mistura de culturas, de tradições, porque isso afetaria com certeza os recursos espirituais do próprio povo em relação
ao seu Deus. Então, hoje eu quero estar aqui falando alguma coisa, já convocando aqueles que pensarem igual, aqueles que têm esse mesmo propósito de formar a verdadeira comunidade, né? Como no modelo que nós temos ali, Maaseh Shalirim, né? Que nós conhecemos em Atos dos Apóstolos. Né? Maaseh Shalirim, nós vemos as ações dos apóstolos após a ascensão do Mashiach e o cumprimento de anunciar tudo aquilo que ele havia ensinado, né? E determinado que fosse levado a os demais que desejassem, independente de ser natural da terra, né? Um israelita, ou um goim, estrangeiro, né? Uma pessoa que não era natural da terra de Israel. Então nós vamos em outro momento falar a respeito, né, do goim, que é o estrangeiro, aquele que não é natural da terra, que diretamente não teria parte das promessas, mas que segundo o próprio Yeshayahu nos diz, no capítulo 56, a respeito, né, das outras nações que podem sim fazer parte do povo de Israel através da obediência da Torá. Quando realmente obedecerem a Torá, quando reconhecerem a Torá como a voz de Deus aqui na terra, né? E eu falo da Torá escrita. Isso é outra coisa que provavelmente, se assim Adonai conceder a oportunidade, haveremos de falar futuramente. A Torá escrita, a Torá que realmente precisa ser mais aderida por cada um de nós. Eu vejo isso nas palavras do salmista, quando diz: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, hoje, né, eu me chamo Deusdete, né, e sou aqui da cidade de Macaé, Rio de Janeiro, e faço parte como líder espiritual, uma comunidade onde nós estamos em processo de techuvá, né? Não a techuvá comumente falada, mas uma techuvá que realmente nos faça voltar o caminho antigo e determinar de novo em nós o primeiro amor, a prática das primeiras obras, e que é em extremo difícil em dias contemporâneos, onde nós sabemos que muitas pessoas dizem que não cabe, né, a cultura, a tradição, os costumes bíblicos por causa da evolução da sociedade. E eu vejo aqui no capítulo 9 da carta aos Romanos, hoje nós vamos estar direcionando isso aqui, como eu sempre falo, é evidente que o próprio nome da epístola se relacionando aos romanos, né, não eram judeus, né, não eram hebreus. Vamos dizer que outra nação recebendo a palavra do Eterno. Por que essa carta foi direcionada aos romanos? Porque relativamente aos romanos, haviam romanos, né, que aceitaram o testemunho dos apóstolos, né, os Shalirim, os emissários do Mashiach e Yeshua, né, que anunciou o nome de Adonai, né, fez valer o nome de Adonai. E nós sabemos que o seu princípio ainda é Torá, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Então é necessário que nós determinemos a escolha necessária. Se você quer realmente o reino espiritual, né, a partir do Mashiach, a partir da Torá, que ele defendeu e defende, né, ou se você prefere seguir os mandamentos de homens, a partir dos sábios, aos próprios olhos, né, às vezes de si mesmo, ou às vezes dos olhos que os observam. Então, o capítulo 9 começa dizendo: digo a verdade.
como alguém que pertence ao Mashiach, né, Yeshua. Não minto, e também minha consciência dá testemunho, governada pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, né, o Espírito Sagrado. Minha tristeza é tão grande e a dor em meu coração tão constante que eu desejaria pôr-me sob a maldição de Deus e ser separado do Mashiach. Se isso pudesse ajudar meus irmãos, minha carne e meu sangue, o povo de Israel. Então aqui nós percebemos que o Shalirim, ou melhor o Shalia, que aqui como emissário envia essa carta, né, aos romanos, ele já coloca a sua posição, a sua atitude de sofrimento por causa do próprio povo de Israel, né, na sua condição de povo da promessa, permitiram que a idolatria se alojasse na Terra Santa. Terra que Adonai certamente disse, desde o princípio, que deveria ser Terra Santa, sem idolatria. E nós vemos hoje a idolatria alicerçada, aceita, aplaudida em Israel, em Jerusalém. Nós vemos hoje situações acontecendo em Israel com os próprios rabinos que deveriam realmente fazer com que a Torá fosse validada. Os governantes de Israel deveriam da mesma forma fazer isso. Então, o Shalia aqui diz que sente muita tristeza, muita dor, porque se fosse possível que ele se colocasse como maldição e se separasse do Mashiach, para que o povo de Israel retornasse verdadeiramente a uma conduta bíblica, escriturística, que lutasse para que na terra escolhida, separada pelo Eterno para o seu povo, não houvesse ligações com a idolatria, ligações com as falsas religiões. E ele prossegue e diz, eles foram feitos filhos de Deus. Quer dizer, o povo de Israel é mencionado aqui como filhos de Deus. A Shekhinah esteve com eles. Sim, a presença do Eterno através da arca do testemunho, a arca da aliança. Todos hoje em dia conhecem a história realmente do Eterno, sempre na expectativa de trazer o seu povo para junto de si. Os seus esforços, os seus milagres, os seus prodígios, os seus sinais, a manifestação no Monte Sinai. Então aqui fala da Shekhinah, assim, a presença do próprio Eterno no meio do povo. E mesmo com tudo isso, hoje invalidaram essa aliança através da desobediência à Escritura. Se encheram de sábios que nada têm a ver com os patriarcas, ou mesmo com os profetas eleitos, ungidos, escolhidos por revelação direta do Eterno, e nem mesmo aos Shalirim, né, os emissários do Mashiach, os apóstolos. Nós observamos que, quando ele diz aqui, a adoração no templo e as promessas, deles são os patriarcas, e deles, no que respeita à ascendência física, procedeu o Mashiach, que está acima de todos, louvado seja Adonai para sempre. Amém. Então, o Mashiach, que o mundo inteiro chama de Jesus, isso é outro grave perigo, que muitos hebreus deveriam também estar chamando a atenção e parar de mencionar esse nome Jesus, que não é a tradução
do nome Yeshua. É necessário que isso aconteça nos nossos dias. Está escrito a partir da Brit Hadashah, da aliança renovada. Não é um novo testamento, é a aliança renovada. Então você percebe aqui, junto comigo, né, que o Mashiach nos chama a atenção a respeito dessas promessas. Ele foi rejeitado exatamente por acusar fariseus, escribas, os sábios da época, que nós sabemos, com certeza, eram os rabinos da época, que a partir da sua própria sabedoria se deixaram levar, né, pelo assédio do povo e começaram a valorizar a Torá oral acima da Torá escrita. E exatamente por isso, alguns sábios, sendo aceitos, como nós sabemos que é assim que funciona, pessoas se espelham neles, pessoas acreditam que ele tem realmente uma unção, né, do Eterno, e eles começam a obedecer aos extremos, a ponto de invalidarem o que o Eterno ordena na Escritura e trocar pela interpretação daquele que ele chama de sábio. Então o Mashiach Yeshua, ele nasceu de Israel. Ele nasceu a partir das promessas no Taná, na primeira aliança. Vamos dizer assim, na aliança inicial. Mas rejeitaram, não o reconheceram como Mashiach, e nós sabemos que foi exatamente pelas acusações que ele, como bom hebreu, descendente de Avraham, Isaac e Jacob, começou a mostrar. Nós temos capítulos que vamos falar futuramente na permissão do Eterno. Mas no momento, quando nós lemos aqui, do versículo 6 do capítulo 9 aos Romanos, entretanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado. No entanto, a presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado. Não. Muitos querem deduzir, vamos dizer, a partir dos goim, que são os gentios, os estrangeiros, que dizem que Israel rejeitou o Mashiach e por exatamente rejeitar o Mashiach, Deus, o Eterno, passou a ser o Deus dos estrangeiros e não de Israel. Isso é um erro ignorante, né? Uma situação que nós sabemos que é pela falta do conhecimento exatamente da Torá escrita. São pessoas que mal leem a Escritura, né? Se apegam em versículos otimistas, eu chamo assim porque eles buscam sempre os versículos que expressam o milagre, né? A bênção para a carne, para satisfazer os seus próprios desejos. Esse não é o princípio, nem a vontade do Eterno. Então a palavra do Eterno, ela não falhou. Ela é verídica, ela continua. Israel é a nação eleita. Independente da desobediência, Israel é a nação eleita. E hoje nós tomamos isso com a propriedade de examinarmos a situação de Israel, né, que aqui falou que a presente condição de Israel, já naqueles dias, era condenável pelo Eterno. Era condenável pelo Eterno. Na sequência desse versículo diz, porque nem todos os de Israel
são verdadeiramente parte de Israel. Preste bem atenção nisso, porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Na verdade, nem todos os descendentes são a semente de Abraão. Ao contrário, a partir de Isaac deve ser considerada a sua semente. Em outras palavras, os descendentes físicos não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa referem-se a quem deve ser considerado semente de Abraão. Sim, a condição hoje de Israel é que, por serem israelitas, descendentes das 12 tribos de Jacó, é como se eles pensassem que são salvos apenas por essa descendência. Grande erro. Nem todos que são de Israel são verdadeiramente israelitas. E aqui nós falamos, lemos diretamente sobre a situação física e a situação espiritual. E o que interessa ao Eterno? A situação espiritual não só de Israel, como de todos aqueles que de outras nações, assim como esse Arro 56, independente de não serem naturais da terra, israelitas de nascença, podem sim entrar na aliança a partir da obediência às mitzvot, às ordenanças do Eterno. Então é isso que é necessário que nós realmente aprendamos. Versículo 9 diz: porque isso é o que a promessa disse: no tempo devido virei a Sará, e Sará terá um filho. Quanto mais o caso de Rivka, porque seus filhos tiveram o mesmo pai, Isaac, nosso pai. E antes de eles terem nascido, ou de terem feito qualquer coisa boa ou má, para que o plano de Deus pudesse permanecer como uma questão de sua escolha soberana, independente das ações deles, mas descendentes de Deus, aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Isso concorda com a passagem que está escrito: amei Jacó, mas odiei Esaú. Dois descendentes diretos de Tiserac. Está escrito na Torá, amei Jacó, mas odiei Esaú. Isso se refere ao quê? A obediência da Torá, a realmente manifestar ao mundo os traços da semelhança ao seu Criador. É necessário que isso realmente volte a pesar na sua mente, na nossa mente. A partir de hoje, certamente, é o meu primeiro vídeo que eu pretendo estar levando a várias outras pessoas. Se quiserem entrar em contato, através do telefone, o celular no caso, área 22 999 14 94 90. Esse também é o número do meu WhatsApp. Quem quiser entrar em contato, a gente pode estudar o meio, quem sabe até de presença física, porque não sou muito de estender diálogos pela internet.
eu acho que é muito válido a presença, olho no olho, né? Então, aqueles que quiserem contato, a partir deste número, envie uma mensagem, né? E a gente pode estar estudando uma forma de dialogarmos. Amém? Então, veja bem, nós vimos aqui os descendentes de Tizerac, e essa frase, que em si tem um peso extraordinário pelo espiritual. Amei Yaakov, mas odiei Esav. Se você lê a Escritura, se você conhece a história desses dois irmãos, você vai entender que Yaakov entrou na aliança como descendente direto e deu origem às 12 tribos de Israel. E Esav não. E nós sabemos o porquê a partir da leitura dessa escritura. Esav era um varão que, embora sendo, filho do mesmo pai, ele não tinha o eterno, o Deus de seu pai, como seu Deus. Era um descendente superficial, apenas físico, ao contrário de Yaakov, que tinha descendência física corroborada com a descendência espiritual. E é isto que eu quero transmitir e buscar. Todas as ovelhas que pensam que já receberam essa revelação. Eu falei aqui sobre o nome do Mashiach, porque o Mashiach, ele traz uma palavra onde diz que muitos, Matitiarro, conhecido como Mateus, no Evangelho conhecido pela sociedade, que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Mas a resposta do Mashiach a tudo isso está lá registrada: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. E por que o Mashiach diria: eu não conheço vocês? Porque usaram um nome mentiroso. Jesus não é a tradução de Yeshua. Irmãos hebreus, convoco a vossa atenção. Parem de mencionar nome Jesus como tradução do nome Yeshua, porque isso conduz principalmente os gentios a errarem mais, a continuarem nesse erro. Nome próprio não se traduz. Isso é algo muito prático, determinado por qualquer estudo de idioma. Quanto mais ao que se refere ao nome que foi dado pelo Eterno, foi ordenado pelo Eterno, Yeshua. Muito bem. Se você é um descendente de Yaakov, e não de Esav, entre em contato comigo. Eu vou estar realmente aqui ansioso para que os nossos irmãos em Porciúncula, também estado do Rio de Janeiro, e daqui de Macaé, onde nós temos a nossa Kehilat, a nossa sinagoga. Sim, porque esse é o modelo que nós seguimos, sinagoga, porque é apenas uma congregação, uma Beit Tefilá, casa de oração, é onde nós nos reunimos. Simples assim, apenas um lugar onde nós nos reunimos com um pouco mais de liberdade, para estarmos examinando a Escritura. O Mashiach Yeshua ensinou: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas
que falam a respeito de mim. Então, a Torá, a Escritura Sagrada, Ketevei Kadosh, tem que ser a nossa fonte de conhecimento. Não se alicerce em nenhum sábio que se intitule ou seja intitulado. Não recebam a minha palavra como palavra final. Recebam a minha palavra apenas como conselhos que você precisa se aprofundar na Escritura Sagrada. Faça isso e com certeza você terá uma descendência espiritual e não física. Porque a descendência física não tem peso para o eterno, e sim a descendência espiritual. Você tem que nascer de novo. Você tem que realmente cumprir Teshuvá. Sem um novo nascimento da carne para o espírito, você jamais vai realmente entender os termos escriturísticos ordenados pelo Eterno para Moshe, para os demais profetas, apóstolos, né? E os nossos saudosos patriarcas, Avraham e Tizerach e Yaakov. Israel continuará sendo o palco dos cumprimentos proféticos. Mas abram seus olhos. O Mashiach disse que dias viriam em que nem em Jerusalém, nem naquele monte onde estava dialogando com a mulher de Samaria. Creia-me, mulher, que dias virão que nem neste monte e nem em Jerusalém se adorará o Senhor. Mas importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não importa se você é um israelita natural da terra ou apenas um estrangeiro em relação a Israel. Se você abraçar os Shabbatot do Senhor, se você abraçar a aliança do Eterno, você com certeza vai encontrar verdadeiramente com o Eterno, vai ter uma experiência com o Eterno, vai passar a ter um verdadeiro relacionamento com o Eterno. Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Até a próxima, se assim o Eterno permitir. Amém.